Nós estamos recebendo com muito prazer o pastor Remi Rodrigues, pastor da Igreja Batista da Tabuleta. Mais uma vez, nós vamos tratar de Natal, esse período tão importante, de tanta reflexão, e que merece realmente a nossa atenção, né? O Natal, às vezes, ele fica muito restrito apenas a um consumismo, a um materialismo, a troca de presentes que muitas vezes são comprados para tentar suprir alguma lacuna emocional, alguma carência, mas o Natal vai muito além disso, né? E aqui para trazer essa reflexão conosco, o pastor Remi Rodrigues gentilmente atendeu o nosso convite. Pastor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral. Bom dia, Natan, bom dia a todos os ouvintes aqui da UDIA. É uma grande alegria para nós estarmos aqui, é uma grande alegria para a Igreja Batista da Tabuleta estar sendo representada aqui por mim, que estou à frente da igreja desde 2019. Que bacana. Faremos 7 anos agora em fevereiro. Pastor, para começar a nossa conversa, o que de fato é o Natal, né? Muita gente fala do Natal, mas o verdadeiro significado do Natal para os cristãos, para os cristãos protestantes, por exemplo, o que significa de fato essa data tão emblemática? A própria palavra, né, a própria etimologia da palavra, ela já traz um significado que é nascimento, né? A propósito, seu nome tem esse prefixo, né, nat, que é de nascimento, natalidade, enfim. E o Natal cristão, ele, de maneira prática, é a revelação do amor de Deus, que está registrado lá em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Natal é a revelação desse amor. O Natal é o cumprimento da promessa de Deus, do plano perfeito de Deus. Já nas primeiras páginas da Bíblia, exatamente no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, nós já temos ali uma das profecias mais diretas a respeito de Jesus. Há quem interprete já a solução que Deus deu para a queda, para o pecado do homem, quando Deus chega ali no jardim e já de imediato providencia peles de cordeiro para que o homem se vista, porque esse se percebeu nu depois do pecado. Há quem já interprete isto como um apontamento para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas de maneira mais clara, Gênesis 3,15 já traz para a gente esse apontamento de que viria da descendência da mulher o Salvador, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Bom, pois não, João. Pastor, bom dia. Em relação às igrejas evangélicas, né, elas tratam o Natal como esse período também diferenciado, mais especial. Como é que as igrejas evangélicas veem esse período do ponto de vista mesmo da religião, do espírito? Perfeitamente. Há alguns crentes e até algumas denominações que têm um tanto quanto de resistência no que se refere a celebrar, comemorar o Natal. Porque, como disse o Natan lá no começo, ela tem sido uma festa que tem se tornado, uma celebração que tem se tornado mais comercial, capitalista e também, né, com origens pagãs. E aí algumas pessoas têm resistência por conta dos exageros, a figura do próprio Papai Noel, cria-se uma competição que na minha concepção não faz muito sentido. Não tem como competir com Jesus. Não há como competir com Jesus. É claro que toda e qualquer distração que tira o foco do homem de Jesus, ela não é benéfica ao Evangelho, à propagação. Mas, de modo geral, eu não vejo desta forma. A propósito, a figura do Papai Noel é muito emblemática, e quem dera tivéssemos essa figura sendo vivida como surgiu, né? Foi o São Nicolau, lá no século IV, era um bispo, né? De um lugar chamado Mira, e ele tinha muitas posses, né? Tinha muito dinheiro, e ele comprava presentes, comprava mimos e até coisas necessárias para a vida de crianças carentes, e doava e dava para essas crianças. Então daí veio essa tradição, né, do bom velhinho, né? Que nasceu desta forma. E aí por isso que eu digo, quem dera se tivéssemos ainda papais noéis, né, dentro desse aspecto.
Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, sim, a gente celebra o Natal como esta luz que chegou ao mundo. Apesar da resistência de alguns, o Natal precisa ser celebrado. Afinal de contas, o nascimento de Jesus é a vinda da esperança ao mundo, né? Um mundo que, em alguns momentos, né, e vocês noticiam muito isso, parece estar um verdadeiro caos, parece estar à deriva. E quando, na verdade, não. Existe um Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. E o nascimento de Jesus nos diz isso, que tem Deus olhando para o mundo, e por isso que ele mandou Jesus. Pastor, qual é o sentido, quais são, assim, na avaliação do senhor e de todos que propagam, né, professam a fé cristã, desse momento de união familiar? Muito se fala em o Natal, um momento de reunir a família, um momento de confraternização, um momento, inclusive, de restabelecer alguns laços que foram quebrados, de certa forma, durante o ano. A importância do Natal, enquanto esse momento também de reconciliação entre familiares, entre amigos e confraternização. Isso é uma boa pergunta, Natan, porque esse tempo é um tempo muito reflexivo, quer dizer, é um tempo onde se para refletir. Muito provavelmente, Jesus não tenha nascido em dezembro, né? Os eruditos, né, estudiosos, eles são praticamente unânimes em entender isto. No entanto, Deus é tão perfeito que ele permite que o homem escolha essa data do ano para celebrar o Natal. Por quê? Nós passamos quase 365 dias e aí é hora de fazer aquele checklist, né, de como é que está a nossa vida, especialmente sobre relacionamentos. E especialmente nesse tempo que a gente vive hoje de relacionamentos mornos para frios, gelados, né, onde as pessoas, a comunicação evoluiu. Eu venho de rádio quando não tinha ainda o WhatsApp, que é uma maravilha aí, né? Você recebia cartas, a gente trabalhava com produção de áudio, e aí eu morava numa cidade chamada Presidente Dutra, no Maranhão, e a gente gravava com uns caras, uns locutores muito bons, de Imperatriz, no Maranhão. Então a gente gravava lá, os caras produziam, mandavam no CD pela Itapemirim, e aí chegava, às vezes tinha um negócio que estava errado na propaganda, tinha que mandar de volta o texto, aí eles gravavam. Então era um negócio... Hoje não, a comunicação se espalhou de tal forma, mas as pessoas têm desaprendido a se comunicar, né? E aí o cisma, o racha, né? As separações são, infelizmente, ainda mais potencializadas. E aí essa época do ano é muito propícia, os corações estão mais reflexivos, as pessoas estão mais propensas a pensar em como eu vivi, como é que está o meu relacionamento com meu pai, com a minha esposa, com os meus filhos. E eu acredito que isto também é uma direção de Deus para que as pessoas, com esse coração mais amolecido, né? Não tão rígido, elas de fato pensem nesse Salvador que é maravilhoso e que veio para exatamente trazer de volta o relacionamento do homem com Deus e do homem consigo mesmo, com o seu semelhante. Pastor, o senhor falou aí em certo momento da sua fala em divisão. A igreja protestante em si, ela se divide em muitas alas. Uma ala mais conservadora, uma outra ala mais light, digamos assim, mais leve. E aí eu pergunto ao senhor, nós temos a igreja católica, que ela é única e universal no mundo todo, e o protestantismo acaba se dividindo por etapas. O senhor acha que essa divisão acaba prejudicando o evangelho em si? Muito boa pergunta. A palavra católico, ela tem um significado de universal, exatamente a sequência que o senhor falou. Talvez a referência que o senhor faça é o catolicismo apostólico romano, né? Quanto à divisão, né, ou a suposta divisão, eu gosto de chamar mais de multiplicação. Ela é benéfica porque nós somos seres, e Deus nos criou assim, nos concebeu assim, individuais, com a nossa própria individualidade no que se refere a características, né, de pensamento, liberdade de pensamento, liberdade. Então, obviamente, guardadas as devidas proporções, porque dentro do cristianismo, assim como dentro do catolicismo e qualquer outra religião, existem aqueles que, infelizmente, dentro de qualquer área
né, da convivência humana, aqueles que, infelizmente, mancham o bom nome, digamos assim, estão guardadas essas proporções, é benéfico por isso. Porque hoje nós temos muitas igrejas sérias, mas que professam o mesmo Deus, mas que creem no mesmo Cristo e que têm a mesma doutrina, mudando apenas, por exemplo, o modelo de governo, né? Um exemplo, igrejas batistas, igrejas assembleianas, presbiterianas, o que a gente vai ter ali são mudanças que não afetam a fé, não afetam o básico da fé, digamos. São pensamentos secundários que a gente chama... Comportamentais também. Exato, comportamentais, de cultura, né? Assembleianos, por exemplo, a maneira de vestir-se e tantas outras questões, mas o que tem mais evidência são questões mesmo internas ali de administração, né? De condução da denominação. Então, no geral, a maior parte das denominações, elas concordam com o que é essencial para a fé. Pastor, nesse período do final de ano, né, tradicionalmente é um momento de muita reflexão. Lá nesse período de transição entre o ano que termina e o ano que começa, geralmente as pessoas fazem aquela lista de prioridades, as resoluções, as metas. Muita gente diz que vai entrar na academia, vai emagrecer, vai poupar dinheiro, vai gastar menos. Enfim, assim, para várias áreas da vida, né? Além da parte física, também a parte emocional. Qual a mensagem que o senhor deixa nesse momento, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo agora, nesse momento de planejamento, de muitas incertezas, é uma época que às vezes as pessoas se decepcionam por não terem conseguido alcançar aquelas resoluções lá do início de 2025. Mas qual a mensagem, como lidar com esse período tão marcado, às vezes, por incertezas sobre o futuro, o que esperar do ano que se inicia? Maravilha, essa de fato é um dos questionamentos que a gente se faz. Espera aí, como é que eu vou planejar se hoje está de um jeito, amanhã já vira? Mas o que a Bíblia nos diz? O sábio Salomão, por exemplo, ele diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa, ou a resposta dos lábios, vem do Senhor. Jesus também, em Mateus, ali no Sermão do Monte, enfim, em uma das suas prédicas, ele diz que qual homem que vai construir uma torre e não senta antes para calcular o que vai gastar? Então, assim, é prudente que a gente faça, de fato, um planejamento, que a gente tenha um planejamento. Não dá para a gente viver nesse mundo sem saber para onde vai. Atribui-se a William Shakespeare a frase de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, você precisa, de fato, ter um foco. No entanto, a nossa dependência deve ser do Senhor. Porque nós não somos donos de nada, nem da nossa vida. Nós estamos aqui respirando, mas daqui a pouco o coração pode parar e já foi. Né? Então, assim, há uma linha muito tênue entre o planejamento e entregar-se à soberania de Deus, né? É preciso ter muita sabedoria nessa hora. Mas sim, a Bíblia diz que precisamos planejar, mas entendendo que esse planejamento precisa estar debaixo, está sob a mão poderosa de Deus, porque é Ele quem controla todas as coisas, inclusive nossas vidas. Então, o mais seguro eu planejo, mas eu coloco tudo, eu submeto tudo à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Tem alguma orientação da igreja, o senhor da Igreja Batista, para os fiéis nesse período do ano? Alguma programação ou buscar algum retiro? Enfim, tem alguma orientação que vocês repassam aos fiéis? Repita o seu nome, por favor. João Magalhães. João Magalhães. Geralmente a gente celebra o culto de Natal, que a gente chama, que tem um musical, às vezes uma cantata. A gente celebra, às vezes, um domingo, na maioria das vezes, um domingo antes do Natal. Exatamente para que no Natal, na véspera, a gente deixe as famílias livres para as ceias de Natal, para as ceias familiares. Então, a nossa recomendação é sempre essa. Vá para casa, vá para os seus, aproveite esse momento de coração amolecido, aquilo que a gente falava anteriormente,
para trazer a verdadeira mensagem de esperança ao coração das pessoas. Então, assim, a Igreja Batista da Tabuleta não é um prédio que está ali no centro da Tabuleta. A Igreja Batista da Tabuleta é um conjunto, é um corpo formado por membros que se espalham e que nessa época do ano abençoam vidas onde estão, inclusive no meio dos seus. Então, a recomendação é essa: seja luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, Ele é a luz do mundo e nós, enquanto embaixadores dele, somos a luz do mundo. Então é isso que precisamos fazer, brilhar onde estivermos, para que o mundo entenda que Jesus nasceu e que há esperança nesse mundo. Evidentemente que nesta orientação de que se deva passar esse período festivo com a família, mas no momento ali da ceia, antes de qualquer refeição, é importante salientar que antes de qualquer coisa tem que cultuar o Senhor, pedir para que o Senhor possa estar abençoando aquele momento, aquela refeição, e que o ano seguinte seja um ano de muitas bênçãos, muitas vitórias. É isso que eu vejo dentre algumas pessoas da Igreja Batista estarem sempre fazendo. A exemplo do querido Evandro Marques, que é evangélico, ele recentemente conquistou uma nova moradia, e a primeira coisa que ele fez foi um culto, consagrar o Senhor de graça, para consagrar para o Senhor. Então isso é muito interessante dentro da denominação batista, não é isso? Perfeitamente, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, acima de tudo, né? Paulo escrevendo, ele também diz, um texto clássico, quando ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, não só nesse momento, mas em toda a nossa vida precisamos dedicar tudo ao Senhor, e tudo é dele e para ele, porque de fato sem ele nada podemos fazer, como está escrito em João 15:5. Pastor Remi Rodrigues, obrigado pela presença aqui conosco. Para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem a quem está nos escutando, a quem está nos assistindo, uma reflexão nesse momento natalino, de final de ano. Por favor, fique à vontade para se direcionar à nossa audiência. Eles são enfáticos em dizer que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E esta separação, ela gera a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, diz que o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, é a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Natal celebra isto, o nascimento do Salvador. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a única solução para esse mundo em caos. Finalmente, uma das perguntas que mais se faz nesse tempo de tantas dificuldades, de clima maluco, né, onde se chove muito em um lugar, não se chove nada ou quase nada em outros, onde há catástrofes naturais, a maldade do homem aumenta, uma das perguntas que mais se faz é: onde é que está Deus quando tudo isso acontece? Por que Deus não age no meio dessa injustiça toda? Por que crianças passam fome? Por que há tanta injustiça? Por que há tanta coisa ruim na política, em todos os meios? Onde é que Deus está? A resposta para essa pergunta é: Deus está no lugar que sempre esteve. E a resposta para a pergunta: por que Deus não faz nada? Por que Ele não age? A resposta é: Ele já agiu. Jesus nasceu. Essa verdade diz que Deus agiu. Ele trouxe a solução para o pior problema da humanidade, que é o pecado, que é a separação eterna de Deus. Então, o Natal celebra isto, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus para salvar o homem pecador, para salvar um mundo perdido. Deus está no controle, Jesus reina eternamente. Essa é a mensagem que eu deixo ao seu coração e ao coração da sua família. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe. Natan, muito obrigado, viu? Obrigado, pastor. Amém. Leva o nosso abraço a todos os membros lá da Igreja Batista da Tabuleta, né? Na pessoa aqui da nossa amiga Érica Pessoa, viu? Que é uma grande... A Érica tá ativa lá na igreja, pastor? Tá ativa, tá sim. Esteve no culto lá, Érica, o Bruno, o Telzinho, tá todo mundo por lá com a gente.
Fiquei na dúvida aqui, Érica, você está frequentando realmente a igreja ou está faltando muito, viu? É crente. Só precisa voltar pro Ministério de Louvor. Canta muito, viu? Você que a gente descobre. Você não sabia, não? Eita, não era pra contar, não, Érica? Era não, Você né? que a gente No descobre. final do programa, a Érica vai cantar aqui uma música natalina pra gente. Viu? Pronto. Obrigado, pastor. Nosso abraço, Feliz Natal a todos lá da Igreja Feliz Batista Natal a Tabuleiro. toda a equipe do comando, a toda a equipe da UDIA. Deus abençoe. Obrigado, pastor Remi Rodrigues.